Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes e também quem nos assiste. Vera, nas nossas telas hoje, você que está nos assistindo no nosso canal no YouTube, está também no Facebook, no nosso site cbn.com.br ou ainda no Globoplay, além de ouvir essa conversa, consegue assistir também. Vera, nas últimas semanas, a gente tem falado bastante do tal do novo arcabouço fiscal, né? O que vem para substituir o que foi um dia o teto de gastos. E aí tem muita expectativa de que tenha já a apresentação para o presidente Lula nesta semana dessas novas regras. Só que tem uma novidade que está surgindo no comecinho dessa semana, que é isso não chegar diretamente do ministro Fernando Haddad para o presidente, mas ter ali uma espécie de intermediação na entrega, é isso, Vera? Foi isso que eu ouvi por parte de um integrante da equipe econômica com quem eu conversei nessa manhã, Cássia. Eu tenho conversado nas últimas semanas e nessa semana voltei a medir a temperatura hoje, né, com o início da semana, para saber se já tinha marcada a conversa com o Lula, se já se sabia quando ele iria receber esse marco fiscal, até porque essa semana o presidente tem uma série de viagens por estados do Brasil e isso é uma prioridade porque a reunião do Copom que vai definir a taxa de juros acontece no início da semana que vem. E aí esse integrante da equipe econômica me confidenciou uma estratégia que vai muito na linha do que eu conversei aqui no Viva Voz da sexta-feira com o Bocardi e a Carol, que é aliás, era o Muniz e a Carol, que é o seguinte, eles formarem um pelotão da equipe econômica antes de levar a ideia ao Lula. Então, o aliado estratégico para essa ideia é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, portanto, também ele um integrante da equipe econômica. Na semana passada foi a vez da Fazenda trazer o planejamento para a defesa dessa nova estratégia fiscal que vai ser lançada aí, mandada para o Congresso e antes mostrada ao Lula. E a Simone Tebet foi muito eloquente em elogios de que a ideia agradará a todos, de que ela é o sinal de que o Banco Central precisa para começar a baixar a taxa de juros, de que vai agradar inclusive o mercado. Então ela, como alguém que tem essa interlocução com o mercado, foi trazida para já criar uma expectativa positiva em relação à nova proposta, que vai ser mandada para o Congresso por meio de uma lei complementar. E agora a ideia é também trazer para esse barco o vice-presidente, que por também integrar a equipe econômica e ter muito trânsito com os setores que têm alguma restrição ao PT, algum temor com as políticas econômicas do PT, é um aliado muito importante também. Com isso, chegando já blocado o time econômico para levar a proposta para o Lula, a ideia é que eles ganham força para resistir a uma provável contraposição que eles vão encontrar da ala política do governo e do PT, que já vem bombardeando algumas ideias do Haddad desde a transição, que bombardeou a ideia de voltar a cobrar combustíveis impostos dos combustíveis e que, portanto, já tem uma predisposição contra o marco fiscal da Fazenda. Tanto é que há um mês, mais ou menos, circulou a ideia de que o BNDES, que é um banco de fomento e, portanto, subordinado à equipe econômica e não ali responsável por fazer política econômica, ia promover um seminário para propor uma alternativa ao teto de gastos, como se essa fosse a sua atribuição, algo que não é. Isso já era uma ideia de minar o Haddad e de estabelecer uma espécie de concorrência com ele via BNDES. Então é para se precaver de iniciativas desse tipo que eles estão tentando atrair o Alckmin, atrair a Simone, para já chegar ao time econômico falando uma língua só perante o Lula. Muito bem. E hoje, inclusive, a gente teve a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um evento que é promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, que é um ciclo de debates. Hoje teve uma nova edição e ele falou bastante a respeito de temas importantes, inclusive reforma tributária, né, Vera?
Exatamente, Cássio. O Haddad abriu o E Agora Brasil, que é esse ciclo a que você se refere do Globo e do Valor, e foi um seminário realizado em Brasília, e ele respondeu a várias das dúvidas que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. Quando que vai se criar a condição para que o Banco Central comece a reduzir juros? E ele voltou a defender essa ideia de que seja rápido, mas não pressionou o Banco Central. Ele tem sido muito cuidadoso nessa ideia de se mostrar um aliado do Banco Central para buscar as condições para essa queda dos juros. E, de novo, ele falou assim, eu tenho conversado com o Roberto Campos Neto, então procurou mostrar uma sinergia entre o BC e a Fazenda. E ele disse que acha que o Brasil é o país que tem gordura para queimar nesse momento para baixar os juros de uma maneira consistente, enquanto outros países como os Estados Unidos vêm subindo os juros para se contrapor a um processo inflacionário. Aqui a inflação ainda não está domada, a gente viu o IPCA com uma tendência de alta nesse mês, mas ele está dizendo o seguinte, olha, a gente já está com juro alto e a autoridade monetária tem que entender quando precisa começar a baixar para não desorganizar o resto da economia. Então esse foi o recado que ele deu em relação a isso. Também falou da reforma tributária e ela tem sido um ingrediente que ele coloca como demonstração dessa ideia de que a equipe econômica sabe o que ela tem de fazer, sabe que tem um trabalho para fazer antes que os juros baixem, e falou também dessa crise que começa a pintar aí no horizonte no sistema bancário devido à quebra de um banco nos Estados Unidos, um banco ligado às startups ali do Vale do Silício, mas dizendo que também sobre isso ele conversou com o BC e que não vê um risco sistêmico para o Brasil nesse momento. Então a fala dele foi em todos os momentos para baixar a temperatura e para tentar fazer com que o ambiente caminhe para isso que ele imagina, que o BC vai olhar, vai elogiar o trabalho da Fazenda e o esforço, e aí sim vai começar a indicar quando os juros baixam, Cássio. Tá certo. Inclusive sobre esse assunto que você mencionou agora, a quebra desse banco nos Estados Unidos, daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Teco Medina. Vera, muito obrigada, Vera. Até mais tarde na segunda edição do Viva Voz e amanhã comigo e com Carlos Alberto Sardenberg aqui. Até lá. Fechou. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau.